seguinte, eu vou fazer hoje aqui uma aula de dúvidas, tá? Concernente às atividades. Por quê? Porque como vocês viram lá no calendário, nós só temos essa aula hoje, tá? E depois, na semana que vem, vocês já entram no período de férias conforme o calendário da instituição. E só voltam no dia 8 de janeiro, certo? E o que acontece? A última aula vai ser no dia 15 de janeiro, tá? Que vai dar na segunda semana. E eu não estarei presente. O que acontece? Um outro professor vai me substituir. Então, em suma, o que eu estou pensando em fazer? Fazer a aula de dúvidas hoje, para que ninguém depois não tenha como pretexto falar que não teve a questão de ajudar concernente às atividades, ok? E, posteriormente, né, alguém vem que irá me substituir para um apanhado geral do conteúdo, tá bom? Vocês concordam com o que eu estou planejando aqui, pessoal? Sim ou não? Todos concordam? Tranquilo. Beleza. Então é o seguinte, eu vou pegar alguns exercícios de alguns alunos que fizeram e que eu já corrigi, tá? E vou aqui mostrar para vocês como que eu quero que faça. Um instantinho. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Não, E agora, estão vendo? Apareceu? assim, aham. Apareceu, né? Beleza. Seguinte, eu já andei dando uma corrigida nos exercícios, tá? Nas atividades. E o que eu fui ver? Eu fui ver algumas atividades em especial. Eu gostei muito da atividade do aluno William da Silva de Ariquemes, correto? Ele fez aqui todo o planejamento e o que ele fez? Ele baixou, né, a planta, perdão, ele baixou a planta e fez a instalação dela, concernente à questão das tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico e também a questão da caixa de força, tá? O quadro de cargas. Pois muito bem. E ele fez o dimensionamento aqui das lâmpadas, tá? Questão da iluminação. Colocando os fios terra, neutro e fase, ok? Então, tudo que ele fez aqui está o quê? Correto, tá? Não tem nada fora do padrão e muito menos fora da, da estimativa. E aí, para completar, como pede lá, ele faz a questão dos circuitos, onde cada cômodo ele vai ter o quê? Um circuito em especial. Por exemplo, aqui o circuito 1, ele já vai falar o quê? A respeito das 6 luminárias de LED. E ele definiu a potência de 9 watts, correto? Pois muito bem. Aí o que tem? O que eu posso fazer? Eu posso aqui achar o fator de potência. Como que eu acho o fator de potência? Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Se eu quero achar o fator de potência, deixa eu melhorar aqui, peraí. Beleza. O meu fator de potência, eu posso determinar para essa carga como cosseno do ângulo, correto? Pois eu tenho um triângulo, isso vocês viram comigo em eletricidade, o triângulo das potências, onde eu tenho potência ativa, potência ativa. Aqui do lado, o cateto oposto ao ângulo. Aqui eu tenho o meu ângulo, θ. Aqui eu tenho a potência reativa. Que é simbolizado pela letra Q, e aqui está em kVAR. Aqui está em kilowatts, representado pela letra P.
E aqui eu tenho minha potência aparente, que é a potência necessária para o funcionamento do campo eletromagnético. Aparente, e aqui, quilo VA, e a letra representada é o S. Pois muito bem. Como eu tenho esses tipos de potência, eu posso fazer o dimensionamento do meu circuito. Por exemplo, eu posso falar que cada luminária aqui dessas 6, eu posso falar que o fator de potência dela seja igual a 1, por exemplo. Ou você pode falar que o fator de potência é 0,85, por exemplo. Por quê? Porque é você quem está dimensionando o valor dessas cargas, correto? E quando eu faço isso, o meu fator de potência, eu pego esse fator de potência e como que eu faço? De potência é igual ao cosseno do ângulo. O que é cosseno? Cateto adjacente, potência ativa, dividido pela o quê? Hipotenusa. Então, meu cateto o quê? De potência aparente. Beleza? Então, se eu já tenho a minha potência total em watts, que é a minha potência ativa, eu posso achar minha potência o quê? Minha potência aparente. Então, como que eu faço? Deixa eu pegar aqui. Eu faço dessa forma. Passo S aqui, que é a minha potência aparente, a minha potência ativa, dividido pelo meu fator de potência. E aí, vamos supor o seguinte. Eu quero achar minha potência aparente. Quanto que vai ter de campo eletromagnético que vai funcionar? Se eu dimensionei aqui que vai ter 9 watts, e cada uma delas tem 9, e ao todo são 6, 9 vezes 6, 54. Certo? Então, e se meu fator de potência for 0,85 ou 1? Você que escolhe. Eu vou falar que é 1. Eu estou dimensionando. Então, a minha potência aparente vai ser de 54 kVA. Claro, se aqui for quilowatts. Se não for quilo, como aqui no caso, você vem e tira. Fica só 54 VA. É assim que nós dimensionamos, ok? Então, muito bem. É você quem vai dimensionar a quantidade do fator de potência aqui. Por exemplo, teve gente que eu vi aqui no exercício que ele colocou o fator de potência, ao invés de 1, ele colocou o fator de potência para o circuito 7, por exemplo, lá no quarto, de 0,98. Professor, está errado? Não, não está errado. Porque é você quem está fornecendo os dados. É você que tem, quero que você tenha em mente, que é você quem está fazendo o quê? Todo o levantamento do fator de potência, que é justamente o ângulo que você vai o quê? O que você vai trabalhar. E justamente é esse fato que vai determinar o quê? A sua potência ativa e a sua potência aparente. Tá bom? E tudo isso aqui no circuito 2 dele, ele colocou uma tomada de uso específica. 2 na cozinha, como ele havia feito aqui em cima. Tá? Banheiro, eu cozinho. Eu cozinho. Se eu pegar o desenho e virar. Então, é esse aqui que ele está fazendo. Ele dimensionou 2 tomadas de uso específico, uma tomada de uso geral. Tá ok? Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode me falar aqui que eu vou tirar as dúvidas agora. Alguém tem alguma dúvida no que foi feito nesse exercício em especial? Sim ou não? Pessoal, alguém tem alguma dúvida?
Por exemplo, aqui na tomada de uso geral da sala, Professor, sim, professor, pois não. na cozinha você falou que foi 2 tomadas de uso específico, mas não teria que ser de alta ela não, no caso? Porque ela Não, é média, não é? peraí, eu não entendi. Volta de novo. Você falou que é 2 tomadas de uso específico. Quando é uso Ah, sim, específico, aqui, ó. Uhum. De 20 cada uma, sim. tá, E mas isso uma, aí não seria um circuito no caso, teria que ser acima de 2 metros de altura, para no caso seria um ar-condicionado, um forno elétrico, aquelas 2 tomadas lá são de média, não são? sim, Para aí ser no uso, caso. Oh, para pode ser de uso falar. específico, não teria que ser uma de alta, não? Aí, no caso, é você que está dimensionando. Você vai colocar uma de alta. Você pode fazer isso? Pode. Dependendo daquilo que você vai colocar na cozinha. Por exemplo, se você vai ter um micro-ondas lá, você vai ter que utilizar uma tomada de uso específico, certo? Ah, mas nessa cozinha eu quero colocar um ar-condicionado também, não sei. Vamos supor, você coloca uma outra tomada de uso específico. Possivelmente, o William colocou duas tomadas justamente para quê? Uma estar ligado ao forno micro-ondas e outra ficar de reserva para alguma outra eventualidade, correto? Então, você pode fazer isso, dependendo da dimensão com que você está trabalhando, Tá ok. beleza? Eu sanei Beleza. sua dúvida, Sim, sim, sim. Tranquilo. certo? Beleza. O negócio não é preencher com tomadas, é você dimensionar. Ah, por exemplo, aqui a cozinha. Vamos aqui. Ela tem que mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Quantos metros aqui no desenho? Deixa eu aumentar aqui. Só um instantinho. Aqui não dá para ver. 8,55 metros quadrados. 8,55. Pois muito bem. Lá diz o quê? Que a cada quantos metros que você falou? Pois aqui. A cada 2 metros, né? Eu Oi, tá me não. ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. É a cada 2 metros que você falou, né? Não, não, a questão que eu questionei é a questão referente à questão da tomada de média, né? A tomada de média, ela seria De é, 2. tomada de uso geral, não seria? Quando for Sim. de, quando for túnel, seria de alta? E lá Sim, tá de média seria. no dele. Aqui no caso, né? Você tá falando, né? Isso, Duas aqui. Você fala que seria de média ou de alta tensão? isso. Alta. Para ser Você um pode. túnel, seria de alta, não seria? Não poderia ser uma Isso de média seria. também? Depende da voltagem que você vai trabalhando. Ou no caso aqui, a corrente. Quanto que é a corrente que ele colocou aqui? 20. 20. Ela é de alta, não é? É. Certo. Você pode colocar também, porque aqui também, no banheiro, ele colocou uma tomada de quê também? De 20 o quê? Amperes. Ele colocou uma de alta também. Você Mas entendeu o tá que eu quis dizer? mais ou menos, mas depois eu me acerto quando fazer o meu lá. Não, mas pode perguntar que eu tento esclarecer de novo. Às Não, vezes não. não ficou bem compreensivo, mas fala de novo. Qual que é a sua dúvida? Que eu quero tirar a sua dúvida aqui. Vai lá na cozinha, vai lá no gráfico do rapaz na cozinha lá. Sim. Aqui. Sim. Cadê a Aqui na cozinha cozinha. dele? Pois é, Sim. essas tomadas dele aqui são de média, então não pode, ela não pode ser um TUI. Pode? Não, não pode. Pois é, como é que ela se tornou um TUI? Ela não pode ser um TUI, ela teria que ser um TUG, tomada Tu. de uso geral. Isso aqui tá errado, não estaria? Aqui, mas aqui não seria uma tomada de uso geral? Sim. Então, ele dimensionou o quê? Duas tomadas de uso específico e uma tomada de uso geral. Ah, entendi, tá interligado então. Isso, está interligado. Ah, Beleza? entendi, entendi. Beleza, Pode descer? beleza, pode. Beleza. Então, o que que acontece? Cada parte, em cada circuito, que ele fez o dimensionamento. Por exemplo, o banheiro, ele colocou uma tomada de uso o quê? Específico, com uma corrente de 20 amperes e que deu o quê ao todo? A corrente, ou perdão, a potência em escala aparente deu o quê? 1.600 VA, tá? É só você jogar nesses cálculos aqui. O que que eu sugiro aqui para todos? Eu sugiro que aparelhos que consomem mais energia têm um fator de potência o quê? Maior, tipo 0,98 ou então 1, tá? É você quem escolhe. Eu não acho ruim você dimensionar isso aqui, porque na prática a gente sabe que nunca vai ser 1, certo? Sempre vai ter alguma coisa, alguma oscilação
que vai chegar bem próximo, 0,92, 0,93 e por aí adiante. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando você utiliza dessa parte aqui, matemática, você sabe aonde você está chegando. Como, por exemplo, eu tenho que ter aqui tanto de potência aparente porque minha potência reativa deu assim, então eu tenho que utilizar o cosseno do ângulo. Beleza. Se eu acho aqui a minha potência reativa, no caso, o que acontece? Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras aqui para me achar a minha potência aparente. Se eu tenho a minha potência reativa e eu tenho a minha potência ativa. Então, isso aqui é justamente, esse exercício, é justamente para que você tenha uma noção do que você vai lidar com essa parte matemática aqui, beleza? Por exemplo, eu quero achar minha potência aparente sem ser por esse aqui, por o valor do fator de potência. Considerando que eu tenho a minha potência reativa e eu tenho a minha potência ativa. Como que eu faço? É só você utilizar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Se você quer achar essa potência, é só você fazer o quê? A raiz quadrada das potências demais. Potência ativa mais da potência o quê? Reativa. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é esse exercício, nada mais é do que você mexer com essa parte matemática aqui, ok? Lidando com a parte de triângulo das potências, beleza? Não se esquecendo, por exemplo, eu quero dimensionar aqui para o meu circuito 7 lá no meu quarto uma tomada de uso geral. 1. Certo? No outro quarto, por exemplo, eu vou dimensionar uma tomada também com 20 amperes, corrente alta, e eu vou ter o quê? Para minha potência aparente, 600 VA. Mas se eu quiser achar a minha potência ativa, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou consumir? Você pode fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui, circuito 6. Eu vou dimensionar que a minha potência, como eu disse aqui, minha potência aparente está dando na faixa de 600. Então, o meu S é igual a 600. Deixa eu apagar aqui. 600. Eu quero saber quanto de energia eu vou gastar, qual que é a potência que eu vou gastar nisso aqui. Você pode utilizar essa parte aqui, considerando o fator de potência, P ou fator de potência, como, vamos supor, 0,92, que é o máximo que a indústria tem. Beleza? Então, eu vou achar o meu P, a minha potência ativa. Meu P nada mais é do que o meu fator de potência, vezes a minha potência o quê? Aparente. Então, considerando que o meu P é 0,92 e aqui é igual a 600, eu faço essa multiplicação e eu acho a minha potência o quê? Ativa. Então, deixa eu abrir a calculadora aqui. Vai ser 600 vezes 0,92. Vai dar 552 watts de potência que eu vou consumir. Apenas neste circuito, nesta lâmpada. Watts de potência. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui, pessoal? Sim ou não? É você quem vai dimensionar, tá bom? É você quem vai fazer isso. Beleza? Sempre com valores bem próximos de 1, tá bom? Pessoal, todos entenderam isso aqui ou tem alguma dúvida? Eu quero saber como é que o senhor tirou o FP. Não entendi. No finalzinho da equação, onde o senhor tirou esse FP? Esse aqui você fala? Potência, é isso? É Isso. FPS? Aqui, ó. Esse aqui é o triângulo de potências, né? Sim, até Correto? entendi. Agora, esse Isso. FP. Esse FP, eu que dimensiono. Por exemplo, eu considerei que ele seja 0,92 como
é o padrão que a indústria adota. Por exemplo, no fator de potência 0,92. É você quem dimensiona. Por exemplo, eu disse aqui que tem alunos que colocou o fator de potência de 0,98, não quis colocar 1. Pois, quando Por a gente exemplo, coloca fator 1, é que a gente está o quê? Colocando uma ideia, uma hipótese ideal, certo? Mas aí tem gente que colocou ou 0,92 ou 0,98, próximo de 1, tá bom? Pode perguntar. Eu sanei sua dúvida? mais ou menos aquele. Pode perguntar de novo que eu tento responder. Pode Por perguntar. exemplo, esse 20 ampere lá da tomada, ele pode somar nesse FP também ou só serve para depois? Aonde? Deixa eu ver aqui, perdão. Ai, ai. 20 ampere. Ah, sim, aqui em cima. Circuito 2, tomada de uso específico, cozinha. Aí cheguei, 20 amperes numa tomada, né? Sim, Pode ser feito com esse cálculo também? pode. Não tem problema. Tá bom, valeu. Beleza? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, mais alguma dúvida nessa parte aqui? Essa parte aqui, o intuito dessa atividade é você saber como, se você não tiver nenhum parâmetro para você fazer a questão, olhar em gráficos, em softwares, você ter domínio da parte matemática para você dimensionar um quadro. Ou seja, o foco aqui é você pegar a parte do triângulo de potências, tá? Trabalhar o fator de potência, mostrei aqui, e você dimensionar o fator de potência, como eu fiz aqui no caso. Por exemplo, teve um aluno lá em, acho Porto Velho, se eu não me engano, que eu corrigi hoje, que ele colocou o fator de potência, o FP, ele escreveu o FP igual a 0,95, tá? Você quem dimensiona aqui o fator de potência, beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Sim ou não? Pessoal, alguma dúvida? Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Mais alguma Tá. dúvida? Eu vou passar para frente. Tô de boa aí. O Vim tá Tá de bom? boa também. Todos vocês entenderam? Isso aqui é você trabalhar com a parte matemática. Aí tem uma questão. Quando você for fazer a questão, fala assim, ó, pode colocar, considerando o fator de potência como tal. Aí você determina, tá? Por exemplo, para o circuito aqui, das tomadas aqui no circuito 5, vamos considerar o fator de potência como 0,95 e fazer um comparativo com fator de potência igual a 1, para ver tamanho, essa questão. Por quê? Porque alguns engenheiros usam essa parte para calcular o erro, tá? Concernente ao quê? Ao fator de potência. Por exemplo, eu disse para vocês que o fator de potência igual a 1 é considerado o quê? O Ideal. ideal. Não existe fator de potência 100%. Isso aqui é como se você estivesse pegando em porcentagem. 1 vezes 100, 100%. Se o meu fator de potência é igual a 0,92, quantos por cento está operando aqui? 92%. Isso. Se eu pegar, por exemplo, um fator de potência de 0,97, quantos por cento está operando aqui? 97%. Isso mesmo. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, quanto que a gente calcula o erro do fator de potência? O erro, você pode determinar aqui, como a gente faz na indústria, é você pegar o fator de potência ideal, menos o fator de potência que você determinou, que pode ser 0,97, tá? Dividido pelo fator de potência, o quê? Ideal. É assim que nós calculamos, é assim que os softwares fazem o erro. Professor, o que é esse erro? Esse erro é justamente os números decimais que vêm após o fator de potência. Por quê? O meu caso aqui de fator de potência igual a 1, como eu disse para vocês, ele é ideal. Ele não existe na prática.
Não existe, por exemplo, máquina térmica, motor, a combustão que opere com 100% de eficácia. Não existe. Ele vai operar com 82, 95, máximo, né? Por exemplo, 90%, mas nunca vai operar com 100%. Então, quando a literatura traz fator de potência igual a 1, ele está considerando uma parte ideal. Esse erro aqui é a parte que nós tiramos desse fator aqui ideal, ou seja, é a subtração que nós fazemos do que? Para tentar adaptar ao nosso cotidiano, ou seja, que nada corresponde a 100% do ideal. Sempre tem algum resquício, sempre tem alguma perda de energia. É por isso que os softwares, eles determinam esse erro aqui para nós, beleza? Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim? Beleza. Podemos ir para o próximo ou alguém mais tem alguma dúvida? Podemos ir para o próximo, pessoal? Próximo exercício? Pode, professor. Pode, né? Só um instantinho que eu vou tomar uma água aqui e eu já passo. Não sei como está na cidade, no estado de vocês aqui, aí, mas aqui em Goiás está muito quente, tá? Agora vamos para o segundo. Vou pegar também de um aluno que fez aqui também. Beleza. Achei aqui. Abrir. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo? Sim. Apareceu Beleza. aqui. O Juarez, ele fez um quadro de cargas concernente ao exercício passado, certo? É assim que eu quero que vocês formalizem para mim, tá? Assim que eu quero que vocês façam para mim. Entretanto, todavia, o que ele fez? Ele pegou o número do circuito, como está na primeira atividade, ele pegou o tipo de circuito concernente à iluminação de uso geral e de uso específico, ele colocou as dependências, ou seja, as localizações daquela planta, se é geral, o banheiro, os quartos, a sala e também a cozinha. Ele calculou também a potência geral, tá? Ou seja, a potência total, através do triângulo de potências. Ele determinou também a corrente do circuito, tá? Ou seja, esses valores quebrados aqui, como vocês podem ver, é justamente o quê? Aqueles valores que ele o quê? Já tinha dimensionado, mas concernente ao erro do triângulo de potências, ele fez o quê? Ele fez a adequação da corrente que vai circular em cada circuito. Ele pegou a secção do condutor a partir da segunda lei de Ohm, que R é igual a ρ LA, tá? E dimensionou o quê? Conforme a norma, tá bom? 1,5, 4, 2,5, 4, 4 e 2,5. Ele pegou a corrente que vai nominalmente para o disjuntor, ou seja, que ela suporta até no máximo 10 amperes. Aqui, a de uso geral, até 25 amperes, 10 amperes e 16 amperes aqui para os demais localidades. A curva de atuação, ele colocou aqui em iluminação, curva de atuação em C, aqui C e B,
C, C e B, CB e C. E colocou aqui a corrente de fuga, né? Que cada DR ele vai ter. Ou seja, que numa posição de 10 amperes, a corrente máxima aqui do DTM, né, do disjuntor termomagnético, apenas o que? 30 miliamperes, ele vai ser escoado, tá? Ou seja, essa corrente de fuga, que nós chamamos de corrente de Foucault, são aquelas correntes que perdem através do quê? Através da energia, através da potência ou através do efeito eletromagnético. Beleza. Agora sim. Beleza. Então, esse é o tipo de quadro que eu quero que vocês o quê? Construam e me enviem. Tá legal? E aí tem uma questão. Tem gente que falou assim, professor, depois de montar o quadro, eu posso tipo escrever uma conclusão no final, mostrando, obtivemos a corrente do circuito e tal, 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 devido ao erro entre as que nós achamos entre a potência total e a potência aparente, que influenciou diretamente na alimentação da carga, né, para o circuito, e conforme as normas 5410, tá, e NR10, que garantem as instalações em baixas tensões e também concernente à segurança, nós chegamos a tais considerações. Você pode fazer isso. Tem alunos que fazem isso, ok? Então, você fica à vontade em querer fazer. O que eu não quero que vocês façam, pessoal? Copiem. O que acontece? Tem gente que, quando vê isso aqui, ele monta da mesma forma. Não faça isso, tá? Tente trabalhar o máximo possível e sempre colocando, olha, aqui em cima, antes de tudo, você pode colocar, olha, no exercício anterior, né? Você pode colocar assim, antes de ir para o quadro. No exercício anterior, consideramos o fator de potência igual a tal. Aí você determina. Ponto. Com base nisso, identificamos o erro na escala de 0,2, por exemplo, o que justifica uma relativa queda de corrente. Aí você pode colocar conforme o gráfico abaixo. Ou melhor, conforme a tabela abaixo. E aí você demonstra a tabela. Beleza? Aí vem a tabela aqui. Beleza. E aí você pode colocar conclusão. Conclusão. Você pode escrever. Porque quando você for fazer um relatório, você não vai só mostrar os dados aqui obtidos, os valores. Você vai também emitir um parecer. Então, é isso que essa atividade ela quer que você faça. Ela quer que você emita um parecer referente à atividade passada, em que você obteve os cálculos. Agora que você tem que justificar, é você dar um nó no trabalho. Então, você pode colocar assim, conclusão. Devido à necessidade do fator de potência ser diferente de 1 da realidade, o quadro acima foi dimensionado
ar-condicionado a fim de garantir que o fluxo de cargas venha respeitar as normas da ABNT, como NBR 5410 e de segurança NR10. Beleza, você já fez aí uma conclusão fechando e justificando as suas cargas aqui, tá ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui, sim ou não? Professor, Pois não, pode falar. o senhor falou referente a essas atividades que você não gostaria que ficasse desse formato, mas e se já tivesse feito desse jeito aqui já? Não, se você fez desse jeito assim, tudo bem. O que acontece é o seguinte, é que tem aluno que ele pega justamente, ele só tira o nome aqui da pessoa, porque ele pega emprestado com o colega e coloca o nome dele. E aí você Entendi. bate o olho e sabe que é tudo igual, é tudo igual. Não, meu filho, faça uma coisa assim diferente. Mostre que você fez, tá certo? É, por, Porque é o que porque acontece? Ah, pode falar. o nosso professor aqui, ele é um professor bem excelente, bem top mesmo. Ele ensina a gente a fazer isso aqui passo a passo, como calcular, como procurar na tabela lá da norma de segurança, entendeu? Tudo certinho. Sim, Vai ter como fazer desse formato aqui, conforme ele ensinou a sim, gente, pode fazer. entendeu? É O porque que eu muitas não. vezes a gente vai fazer, vai ficar meio parecido. Aí possa ser que o senhor tá achando que Não, está copiando, entendeu? não. É assim, uma coisa é você fazer parecido, uma coisa é copiar, é só tirar o nome aqui, né? Daí você pode fazer parecido aqui, que eu não vou zerar de jeito nenhum. Ok? Tá ok, então. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Professor, Sim, pois não, pode falar. nessa atividade aí, Sim, essa questão do circuito 3, até eu pedi um auxiliar do professor sim, de sala de aula, que a única coisa que ele viu assim, cara, o negócio é que você colocou aí no circuito 3 o quarto 1, 2, sala e banheiro. Se você tiver que, tipo assim, futuramente, se o cliente ter que mexer no circuito, né? sim, Aí você vai, no caso, no quarto 2, esse aí, na tomada geral, você tem que desligar, vai desligar todos os outros setores. sim, Entendeu? Aí, assim, é que eu peguei isso aí mais, essas explicações, em sala de aula, entendeu? Eu não é meu ramo, assim, muito a parte de elétrica. Eu estou começando agora, tá? Eu estou gostando, certo. só que eu estou pegando aos poucos. Aí eu tô, por isso que eu tô... E outra, eu fiz também, que nem eu falei, dimensionei, no caso, Sim, os condutores, só que eu não coloquei, eu acredito que eu não coloquei na atividade também. Acho que eu não passei para o senhor. O senhor quer que envia por e-mail alguma coisa para a gente ter correção ou só os quadros, esses quadros, atividade 1 e 2 já serve? são os quadros mesmo. Você fala que Só é, esse. sim, tá? Isso Não, porque aqui, eu tirei o projeto e para mim treinar também, para mim entender como é que é não, isso tá aí, né? certo. Mas você E entendeu, eu né? fiz também. Sim,
Até nesses quadros aí, beleza, tudo tranquilo. Beleza. Não, o importante é você entender. Por quê? Você tem. O que que é o cerne da questão aqui? É você levantar um parecer técnico. Por exemplo, você vai dimensionar um quadro. Por exemplo, você vai ver mais adiante sobre instalações elétricas industriais. Então, aqui, eu quero que você, o intuito da prova aqui, dessas duas atividades, é você já ter domínio sobre triângulo de potências, tá? Você fazer um dimensionamento de cargas aqui nesse quadro, tá? Concernente às correntes que apareceram, a quantidade de disjuntores que você vai usar, qual é a corrente nominal que você está colocando nesse disjuntor, ou seja, qual o disjuntor, qual que é a corrente nominal que ele suporta, qual que é a corrente máxima, qual que é a corrente de fuga, tudo isso é para que você veja como que você vai transmitir um parecer logo adiante, correto? Esse é o intuito da prova aqui, tá? Mas se você tem essa perspectiva, beleza, viu? Mas você Fechou, então. entendeu. Valeu. Mas você Não, entendeu, né? tranquilo. Beleza? Os quadros aí sim. Tá. Beleza. Tranquilo. Você fez muito Valeu. bem aqui, viu? Valeu. Por nada. É só que eu não vou fazer a próxima vez, eu não vou colocar, que nem eu coloquei aí, não, 4 setores num circuito só. Não, pode Aí, ficar tranquilo, tá? Isso aí não reduz sua nota de jeito nenhum. Eu não, gosto é o mas seguinte, tranquilo. quando você coloca mais numa atividade e você sabe o que você está fazendo, eu até acrescento mais pontos, né? Eu acho bom isso, é a É, pessoa superar as aí depois, expectativas nossas. tipo, a gente sala de aula também, tipo, aqui também, aí você vai percebendo. Pô, eu podia Isso. fazer mais circuito para separar cada setor, né? Porque eu quero mexer só num quarto, é só lá então que eu vou desligar. Uhum. Aí, a última aula foi que eu tinha já enviado, mas de boa. Beleza. Mas você tirou nota boa nisso aqui, viu? Acho que você tirou 50 ou 49, alguma coisinha assim, tá? Mas você tirou nota boa, viu? É. Não, beleza, tranquilo. Beleza. Pessoal, há Valeu. alguma dúvida aqui ou não? Pessoal, alguma dúvida aqui? Podemos encerrar a gravação? Sim, pessoal. Pode Dúvida é encerrar? tranquilo. Beleza, vou encerrar a gravação aqui.